Olá, vamos começar regra de cadeia e diferenciação implícita hoje e vamos ir devagar. Então tem duas parcelas aqui, regra de cadeia, diferenciação implícita. Então primeiro vamos começar regra de cadeia e para falar de regra de cadeia vamos relembrar que fizemos no cálculo 1. No cálculo 1 fizemos que se y é função de x e x é função de t, onde f e g são funções diferenciáveis, neste caso, podemos derivar y com respeito de t. Lembre aqui que y depende de t indiretamente. Então, derivada de y com respeito de t era calculado primeiro y com respeito de x, depois x com respeito de t. Então, sua dependência era esta: y depende de x, x depende de t. Ou seja, y é função de x, x é função de t. Então, isto era a regra de cadeia que fizemos no cálculo 1. E isto é a árvore da dependência. Então, vamos estender esse conceito para funções de mais de uma variável, ok? Então, a regra de cadeia para funções de mais de uma variável tem várias versões. Então, vamos falar aqui pelo menos duas versões. A primeira versão é a seguinte: seja f é uma função de x e y, onde cada x e y é uma função da uma variável t. Ou seja, esse f está dependendo de duas e, por sua vez, x e y dependem de t. Então, vamos dizer x é função de t nesta forma g de t, e y é função de t como nesta forma h de t. Ou seja, g depende de t na forma indireta, ok? Então, neste caso, se f é diferenciável com derivada parciais com respeito de x e com respeito de y contínuas, e se z e h também são diferenciáveis, então nós temos uma fórmula para derivar, ou seja, para calcular a derivada de z com respeito de t. Então, isto é fórmula. Ou seja, aqui só põe aqui z depende de esse cara. Nesta forma, a função de x e y são depende de t na função de g de t, h de t, e se esse f é diferenciável com derivada parciais contínuas, z é diferenciável, h é diferenciável. Então, z como uma função de t é diferenciável e pode calcular derivada nesta fórmula. Derivada com respeito de t seria derivada parcial de f com respeito de x e derivada de x com respeito de t, mais derivada parcial de f com respeito de y e derivada de y com respeito de t. Olha, aqui tem duas parcelas, porque se você lembra aqui, no cálculo 1 que fizemos, só tinha uma parcela, dependência era esta. Agora, vamos ver aqui, tem duas parcelas. Isso porque eu vou mostrar aqui na árvore da dependência. Olha aqui, z depende de x e y, são duas. Então, se você calcula a derivada com respeito de x, seria parcial, porque y teria fixo. Se calcula a derivada com respeito de y, x terá fixo, então seria parcial. Agora, este cara, esse depende de só de t, portanto, não teria derivada parcial. Aqui também não teria derivada parcial, era este. Então, qual é a ideia para lembrar ou para entender? Primeiro, anda este caminho. Derivada de z com respeito de x, x com respeito de t. Mais derivada de z com respeito de y e derivada de y com respeito de t. E soma 2. Ok? Então, como derivada de f, como f pode ser transferido como z, então esta fórmula pode se tornar nesta forma. Então, aqui tem parcial, aqui tem derivada, porque se só depende de uma variável, então não faz sentido ter parcial aqui. Ok? Então, isto é fórmula para a regra de cadeia. Primeira fórmula. Então, só para lembrar, se você vê, faça esse árvorezinho, é sempre ajuda. Vamos ver um exemplo. Se z, vamos dizer, é função de esta fórmula, x quadrado y e mais 3xy quarta, onde x igual a seno de 2t e y igual a cosseno de t, então determine derivada de z com respeito de t quando t igual a 0.
Então, qual é a dependência? Z depende de x, x depende de t. Olha aqui. Z depende de y também e y depende de t. Então, regra de cadeia diz que derivada de z com respeito de t. Este calcular é que primeiro derivada parcial de z com respeito de x, x com respeito de t. Mais, aqui, derivada de z com respeito de y seria parcial, porque tem duas variáveis, e esse cara com respeito de t. Então, isso é a fórmula. Então, qual é a derivada de z com respeito de x? Este. Então, vamos voltar aqui. Então, derivada parcial de z com respeito de x, voltando aqui, seria que y é constante neste caso. Então, 2xy. Mais, aqui seria quanto? Y é constante. Então, derivada de x com respeito a x é 1, seria 3y quarto. Muito bem. 2xy mais 3y quarto. Isso foi. Agora, derivada de x com respeito de t. Aqui, x com respeito de t. Quanto que é? Agora, regra de cadeia de primeira, cálculo 1. Então, seno de 2t seria o quê? Seno de 2t seria, primeiro deriva com respeito de 2t, seria cosseno de 2t. E 2t com respeito de t seria 2. Então, seria 2 vezes cosseno de 2t. Isso é de cálculo 1. Muito bem. Agora, mais derivada parcial de z com respeito de y. Olha, vamos voltar de novo. Derivada parcial de z com respeito de y. Então, x é constante. Então, quando x é constante, então isso não mudaria nada. Derivada parcial de y com respeito de y é 1. Então, seria x quadrado, ok? Mais x é constante, esse seria quanto? 4y cubo. Então, 4 vezes 3 seria 12xy cubo. Então, 12xy cubo. Foi este valor. Agora, derivada de y com respeito de t. Então, derivada de y com respeito de t, derivada de cosseno de t. Cosseno de t é menos seno de t. Então, você tem este valor e derivada. Então, se você quiser, pode simplificar. Se não, pode deixar assim. Tá bom? Então, esse é derivada de z com respeito de t para qualquer t. Agora, a nossa questão era a seguinte. Calcular quando t é igual a zero. Quando t é igual a zero, simplesmente colocaremos aqui t é igual a zero. Aqui, quando t é igual a zero, vamos ver aqui, quando t é igual a zero, quanto é isso? Quando esses caras viram t igual a zero. Então, vamos simplesmente pôr t igual a zero. Se colocar t igual a zero, quanto é o valor de x aqui? Se t igual a zero, x seria que seno de zero. Seno de zero é zero. X igual a zero. Quando t igual a zero, y seria quanto? Y seria cosseno de zero, y igual a 1. Ok? Então, uma coisa importante. Então, quando t igual a zero, x igual a zero, y igual a 1. Portanto, vamos pôr esses valores aqui. Quando t igual a zero. Aqui é t igual a zero. Então, x igual a zero, então esse cara é zero, y igual a 1, seria esse cara só 3, ok? Esse fator seria 1, 0 mais 3. Agora, esse fator, 2 cosseno de 2t, quando t é igual a zero, isso seria 2 cosseno de zero, mais aqui x é zero, aqui x é zero, então esse cara todo zero. 0 mais 0 menos seno de t, seno de zero seria de novo zero. Então, este todo zero, esse cara seria quanto? 1 mais 0 mais 3 seria 3. Cosseno de 0 é 1, seria 2. 3 vezes 2 igual a 6. Então, para este exemplo, você tem derivada de z com respeito de t, é dado por esta fórmula para qualquer t, para quando t igual a 0 é igual a 6. Ok. Está claro? Vamos ver outro exemplo. Seja esse cara, z é dado por esta fórmula, x é dado por este, y é dado por esta fórmula e calcule dz dt. Então, aqui tem dependência, z depende de x, x depende de t, z também depende de y, y depende de t, tá bom? Então, neste caso, sabemos esta fórmula, dz dt seria que derivada parcial de z com respeito de x, x com respeito de t, mais derivada parcial de z com respeito de y, y com respeito de t, este. Então, agora o que temos? Vamos usar esses caras. Derivada de z com respeito de x seria quanto? Agora, regra de cadeia. Parcial. Então, seria que aqui 1 meio, este cara, e 1 meio menos 1. Então, menos 1 meio. Então, depois, regra de cadeia, daria quanto? Cálculo 1. Y é como fixo. Y é constante, fixo neste caso. Então, seria 2x. Então, se você simplifica, 2 e 2 cancela. Então, x dividido por esse menos 1 meio vai baixo.
Mesma maneira, este derivado parcial com respeito a y seria aqui 1 meio, este menos 1 meio. Agora, x é fixo, y, 2y. Então, derivada de x com respeito de t seria que este cara. Com respeito de t seria que primeiro com respeito de 2t, 2t com respeito de t. Então, regra de cadeia de cálculo 1 seria que 2 exponencial 2t. E este cara seria que menos 2 exponencial 2t, menos 2t. Então, esses são a regra de cadeia de cálculo 1. Então, agora, se usamos esse 1, 2, 3, 4 valores para cá, então você tem derivada de c com respeito a t, seria que este valor daqui e este valor daqui. Então, tem mais este valor daqui, y sobre este, mais este valor daqui. Então, se você simplifica, 2 está na evidência, então x exponencial 2t menos c. Qual é a interpretação? A interpretação é taxa de variação de z com relação a t quando o ponto x, y move ao longo da curva c, cuja equação paramétrica são esta. Então, isso é taxa de variação de z com respeito a t quando x e y move na curva dado pela equação. Isso é uma interpretação que podemos supor. Tá bom? Olá. Vamos continuar nossa regra de cadeia. Agora vou começar a falar sobre a regra de cadeia segunda versão. E neste caso, seja f é função de x e y, e cada uma das variáveis x e y é uma função de duas variáveis, t e s. Ou seja, uma função x depende de duas variáveis, t e s, e y também depende de t e s. Ok? Então, isso é a diferença. Quando a primeira versão, esse x dependia somente de t, y também da mesma versão somente de t. Agora tem essas duas coisas. Então, neste caso, como calcular? Ou seja, desejamos determinar a derivada parcial de z com respeito de t, derivada parcial de z com respeito de t, com respeito de s e com respeito de t. Então, uma coisa aqui, como é que está aqui? Na primeira versão, z dependia indiretamente somente com t. Mas neste caso, z é indiretamente uma função de t e s. Então, tem duas funções ou variáveis. Então, neste caso, derivada seria parcial. Ok? Então, lembre-se para calcular derivada parcial, como calculava? Então, aqui, como depende de t e s, no final, então, quando calcula com respeito de t, você só põe aqui s como fixo. Ok? Você fixa este e calcula. Então, neste caso, como você calcularia? Derivada parcial com respeito z com respeito de t seria derivada parcial de z com respeito de x, x com respeito de t. Tá bom? E agora, derivada parcial z com respeito de y, y com respeito de t. Então, aqui, ambos são parciais, porque x também depende de duas variáveis. Ok? Y também depende de duas variáveis. Na primeira versão, aqui era dx dt, não era del, porque só dependia de uma variável. Agora estão as duas, por isso que tem aqui, ambos são derivadas parciais. Então, isso seria com respeito de t. Agora, com respeito de s, seria a mesma coisa, derivada de z com respeito de s. Aqui seria este, aqui seria s, aqui seria s. Então, vamos falar em geral como ficaria. Então, a regra de cadeia seria a seguinte: se z é função de x e y, uma função f, essa função f é diferenciável de x e y, e x é função de z, x é função de s e t. Okay? X e y, função de s e t. Então, ambos z e h são diferenciáveis de s e t. Então, neste caso, derivada parcial de z com respeito de s seria isso, de parcial de z com respeito de x, parcial de x com respeito de s, mais z com respeito de y com respeito de s. Parciais todos. E mesma coisa acontece para t, que eu falei um pouco antes. Então, se vamos ver aqui também daquela árvorezinha para entender.
Olha, primeiro o que tem situação? Z depende de X e Y. Por sua vez, X depende de S e T. E Y depende de S e T. Então, vamos lembrar aqui, como fazer aqui com S. Então, olha aqui S. Então, para chegar aqui na S, então, nessa árvore, qual caminho que você anda? Anda de aqui Z para X, X para S, ok? Então, Z com respeito de X, X com respeito de S, porque aqui tem ambos dependentes. Então, você faça esse caminho. Derivada de Z com respeito de X, e mais Z com respeito de Y, Y com respeito de S. Então, você andou este caminho e somou. E agora, se com respeito de T, você olha, aqui está T. Então, Z com respeito de aqui e depois este. E agora, a outra parcela seria Z com respeito de Y com respeito de este caminho. Ok? Então, isto é com respeito de T. Isto é muito fácil lembrar se você colocar este árvore. Então, aqui são parciais. Na primeira versão, você não tinha esse vermelho. E aqui, quando não tem vermelho, então ficaria só T, então ficaria só este, então isso ficaria, em vez de del, ficaria só T. Então, neste caso, como que é dependências? Aqui, né, três tipos de variáveis. S e T, que estão no final, são independentes. X e Y são intermediários e Z depende totalmente. Primeiro depende, como que depende? Aqui, dependência é quando S muda, X muda. Quando X muda, Z muda. Então tem esta dependência. Por isso que esses são intermediários. Então, essa é a fórmula de regra de cadeia nesta forma. Ok? Então, vamos ter alguns exemplos para verificar como calcular isto. Ok? Esse exemplo. Aqui. Então, Z é dado por x quadrado y cubo, onde x igual a s cosseno de t, y igual a s seno de t. Então, ou seja, aqui pode ser que isso está um pouco coberto, mas você sabe daquele árvore anterior como igualzinho que este lá. Ok? Então, z depende de x e y, e x depende de s e t, y depende de s e t. Então, nós temos que calcular a derivada parcial de z com respeito de s, z com respeito de t. Então, isto era a fórmula. Então, z, s, é x, x com respeito de t. Z, y com respeito de t. Ok. Então, vamos ver agora, e isto é a fórmula. Isso é igualzinho a fórmula que tem aqui para t. Ok. Então, agora, nesta fórmula, qual é a derivada parcial de z com respeito de x? Vamos ver aqui. Então, quando é x, y é constante, então seria que 2xy cubo. Ok. Qual é a derivada parcial de x com respeito de t? Aqui. Quando é x com respeito de t, então você considera s como constante. Ok? Como s é constante, então a derivada de cosseno de t com respeito de t seria que? Seria menos seno de t. Então seria menos s seno de t. Esse cara. Mais derivada de z com respeito de y parcial seria como? Agora, x é constante. Então, isso derivada seria que 3y quadrado, seria 3x quadrado, y quadrado. Então, qual é a derivada de este cara com respeito de t, então? Então, agora, x, s é constante. Então, a derivada de y com respeito de t seria s cosseno de t. Okay. Isto é derivada parcial. Agora, da mesma maneira, derivada de z com respeito de s, derivada parcial, seria a derivada parcial de z com respeito de x, e x com respeito de s, mais derivada parcial de z com respeito de y com respeito de s, e soma. Então, agora a derivada de z com respeito de x, já calculamos aqui, este cara. Agora a derivada de x com respeito de s. Quanto é a derivada parcial de x com respeito de s? Agora, se eu olhar aqui, neste caso, t é constante, t é fixo. Ou seja, isso é fixo. Então, a derivada de s com respeito de s é 1. Então, a derivada de parcial de x com respeito de s seria só cosseno de t. E derivada de z com respeito de y, já calculamos aqui, 3x quadrado, y quadrado, já no passo anterior. E agora, se você, agora, derivada parcial de y com respeito de s é quanto? T é constante, ou seja, fixo. Então, ele não muda nada. Ele vira como constante fora, então, derivada esse s seria 1, então seria seno de t.
Então, essas são derivadas parciais de G com respeito de T, G com respeito de S, e usando essa segunda versão de regra de cadeia. Tá bom? Espero que vocês entendam. E agora, no caso geral, no qual a variável independente U, em vez de eu estou escrevendo U, é uma função de n variáveis intermediárias, vamos dizer. Então, lembre, eu falei que tem variáveis intermediárias e variáveis independentes, e aqui U é, nosso caso, é o dependente. Depois, x1 até xn são intermediários. E, por sua vez, eles dependem de t1 até tn. Então, não só de 2. Então, tem n variáveis. Então, neste caso, regra de cadeia pode ser mais geral. Du, dt, i, qualquer i seria que primeiro u com respeito de x1 e x1 respeito de ti, mais u com respeito de x2, x2 com respeito de ti. E, melhor maneira, até xn. Então, derivada de u com respeito de xn, xn com respeito de ti. Quando i igual 1, seria com respeito a todo t1. Quando i igual 2, seria com todo t2. Então, você pode fazer isso nesta forma. Ou seja, essa regra de cadeia pode ser feito para mais de duas variáveis. Ok? Então, a demonstração é semelhante. Se você olha no livro-texto, se tem interesse, podem ver. Ok? É isso. Então, acho que vamos parar aqui. No próximo vídeo, eu vou falar sobre derivação implícita. Olá, bem-vindo de volta. Vamos continuar agora para conversar sobre diferenciação implícita. Tá ok? Então, nessa diferenciação implícita, a gente vai usar regra de cadeia que a gente discutiu antes. Então, neste caso, como no cálculo 1, então, por exemplo, função que estamos derivando não está dado explicitamente. Por exemplo, seja, aqui neste caso, f é função de x e y, então essa equação, f de x, y igual a zero, define y implicitamente como uma função diferenciável de x. Isto é, y igual a f de x, y depende de uma função x, onde esta equação é verdadeira. Ou seja, a função de x, f de x igual a zero, para todo x no domínio de f. Ok? Se isto é verdadeiro, como calcular y neste caso? Ok? Então, o que podemos fazer? Então, se aqui a regra é a seguinte: se f é diferenciável, podemos aplicar a regra de cadeia para diferenciar ambos os lados da equação. Esta equação com relação a x, e obter a seguinte. Agora, você tem esta equação, vamos derivar ambos lados. Primeiro, derivar ele, por exemplo, agora tem duas situações. Agora, f depende de x e y. Ok? Aqui f depende de x e y. E por outro lado, y depende de x. E x não é uma coisa independente, eu recarreguei aqui baixo para completar a árvore. Mas aqui x depende de x mesmo, ou seja, x é independente, não depende de nenhum outro. Ele é autônomo, vamos dizer. Tá bom? Ou seja, f depende de x e y depende de x. Então, como calcular dy desses? Isso era a questão. Então, vamos ver, se você olha nesta árvore, então, se usamos daquela regra de cadeia que tínhamos, derivada de f com respeito, então, estamos derivando ambos lados. Primeiro, derivar ele e derivar ele. Derivar ele seria zero. Então, qual seria o lado esquerdo? Lado esquerdo seria que derivada de f com respeito de x e x com respeito de x. Ok? Ok? A regra de cadeia é este. E eu completei isso só para dizer x é x. Isso é, na verdade, 1. Você lembra? Essa derivada de x com respeito de x é 1. Muito bem. Agora, mais derivada de f com respeito de y e y com respeito de x. Ok? Isso é igual a zero. Então, você derivou ele seguindo este caminho e este. Mas lembre que esse cara é igual a 1. Derivada de x com respeito de x. Ok. Então, vamos simplificar ele colocando esse valor igual.
única coisa que usamos, só para repetir, que usamos derivada de este f usando regra de cadeia. Ok? F com respeito de x, x com respeito de x, mais f com respeito de y, y com respeito de x. E lado direito era 0, é 0. Ok? Então, esses são 1. Aqui é. Então, agora, se este cara, derivada de f com respeito de y, isso tem que ser y, isso era errado, então eu corrigi agora. Se esse cara não é 0, então você só simplifica aqui. Esse cara é 1, então você leva ele ao outro lado. Seria que df de dx igual menos este cara. Agora, e como isolar ele? Se isolar ele, seria que tem que dividir lado direito pelo este, levando ele primeiro aqui, então dividir por este. Estamos fazendo aqui. Ok? Di de y seria este dividido por este. Mas para ter esse verdadeiro, isso tem que ser diferente de zero. Ok? Então, dy de x seria que derivada parcial de f com respeito de x dividido por derivada de parcial de f com respeito de y com sinal negativo. Ok? Isto é a fórmula. Ou seja, se você tem função dado implicitamente, y como função do x, pela esta equação, você pode usar esta fórmula para calcular derivada de y com respeito de x. Então, mas aqui, lembre que, como eu falei antes, então a gente tem que ter esta equação, ou seja, y é dado pela esta função f de xy igual a 0. Ok? Isso estamos supondo. Então, vamos ver um exemplo para vocês, vai ser claro. Mas antes de ir ao exemplo, só vou destacar que para ter estas coisas, todas as condições, se for necessário, tem um teorema chamado teorema de função implícitas. Se vocês vão fazer cálculo avançado no futuro, vai aparecer mais detalhe na teoria. Mas agora, por enquanto, eu vou fazer com uma ideia para resolver as questões aqui. Esse cara não é 0, e todos aqui que são definidos são bem definidos. Ok? Então, vamos fazer um exemplo. Determine y'. Y' significa que derivada de y com respeito de x. Quando esse cara é igual a este. Olha, você não tem y dado explicitamente. Y está na forma implícita. Este tipo de coisa a gente fez no cálculo 1 também, como derivar. Você derivava este, então seria que 3y quadrado de y de x, aqui você colocava a regra de o produto e calculava. Mas agora vamos fazer na moda de cálculo 2. Então, aqui, esta equação pode ser escrita nesta forma. Lembra? Precisava de f de x y igual a 0. Então, se levo ele no lado direito, lado esquerdo, esse cara seria 0. Ou seja, x cubo mais y cubo menos 6xy igual a 0. Então, vamos supor que para este cara é f de xy igual a 0. Então, isso parece justamente que a gente supõe que esse cara é igual a 0. Então, nosso f maiúscula é este, ou seja, criado através de este. Ok. Então, você tem esse f de xy igual a 0. Então, dessa forma, a equação, esse 6, nos dá que derivada y com respeito de x é igual a menos f de x, ou seja, derivada parcial com respeito de x, dividido por derivada parcial com respeito de y. Então, qual é a derivada parcial com respeito de x? Aqui, esse é fixo. Se esse é fixo, aqui seria que 3x quadrado, ele é 0. Agora, y é fixo, seria que menos 6y, porque a derivada de x com respeito de x seria 1. Então, esse 3x quadrado menos 6y. E agora, qual é a derivada de parcial de f com respeito de y? Seria 3y quadrado, porque esse cara é fixo agora, é 0. Então, 3y quadrado menos 6x. Então, se você simplifica, igual menos x quadrado menos 2y sobre y quadrado menos 2. Você tira 3 na evidência lá no numerador, 3 no denominador na evidência, você cancela e sobraria esta. Então, isto é derivada de dy de x dado na forma implícita. Ok? Então, isso é um exemplo. Vamos fazer outro exemplo. Outro exemplo é o seguinte. Calcule a derivada y com respeito de x. Se x quadrado, não, y quadrado
mais x quadrado y cubo igual 1 mais y exponencial x quadrado. Então, agora, não tem y dado explicitamente. Então, vamos lembrar o teorema de função implícita. Para eu aplicar o teorema de função implícita, lembre, você precisa aqui ter uma função de um f maiúscula que depende de x, y. Vamos levar ele no lado esquerdo igual a zero. Então, isso seria aqui. Se você leva no lado esquerdo, seria y quadrado mais x quadrado y cubo menos 1 menos y exponencial x quadrado igual a zero. Então, vamos supor que este cara é f de x, y. Tudo bem. Então, se esse derivada esse cara é diferente de zero, então o teorema de função implícita diz que derivada de x dado por menos f de x dividido por f de y. F, isso é derivada parcial com respeito a y, desta nova função. Então, mas temos como? F de x é quanto? De aqui. Então, se f de x, esse cara é zero, então seria que é 2x y cubo. Esse já é zero, aqui y é constante, então agora usa a regra de cadeia. Menos y exponencial x quadrado com respeito de x seria 2x. Ok, ele é f de x. E agora f de y. No f de y, ou seja, a derivada parcial de f com respeito de y, você ficaria x fixo. Então, esse seria quanto? 2y, x fixo, esse y derivando, seria quanto? 3y quadrado. Então, total seria quanto? 3x quadrado y quadrado. Ok? Esse cara, 1 é zero. Então, agora, x quadrado, x é fixo, então este é fixo. Então, derivada de y com respeito de y é 1. Então, seria que menos yx quadrado. Ok? Seria este. Então, vamos colocar esses valores para cá. Então, dy dx, se colocamos aqui, seria que este está aqui, dividido por este. Pronto. Então, isto é calcular derivada usando nesta forma. Ok? Então, vamos continuar a outra derivada. Agora, na outra forma. Na outra forma, você tem o seguinte. Derivar uma função z está dado na forma implícita. Z igual a este, onde f de x, y, z igual a zero. Ou seja, z é a função de duas variáveis dado na forma implícita. Ok? Então, neste caso, como calcular? Então, z é dado na forma implícita pela esta função. Isso significa que f, então, esse f maiúscula é função de x, y, f de x, y, porque z é dado por f de x, y. Então, como calcular a derivada de z, derivada parcial de z, agora depende de x e y, derivada parcial de z com respeito de x, derivada parcial de z com respeito de y. Muito bem. Então, primeiro, usamos regra de cadeia para cá. Ok? F de x, y, z igual a zero. Regra de cadeia. Então, vamos colocar um árvorezinho. Então, nosso tem f, depende de x, y e z. E só para completar, agora z depende de x, z depende de y. Tá bom? Tem esta situação. Então, vamos usar com respeito de x. Se calculamos com respeito de x, seria que derivada de f com respeito de x e termina com respeito de x. Ok. Aqui seria derivada de x com respeito de f com respeito de x, derivada de x com respeito de x. Termina aqui. Na verdade, aqui seria d, ou d total, porque só depende de 1. Aqui, esse del seria d mesmo. Não tem problema. Mas isso também não tem problema. Agora, f com respeito de y. Agora, y. Agora, lembre, aqui está com respeito de x, está colocando. Então, tem que terminar com respeito de x. Tá bom? Então, tem que terminar com respeito de x. Aqui não depende de x. Então, portanto, ele, na verdade, vai ser zero. Eu vou explicar daqui a pouco. E depois, f com respeito de z e z com respeito de x. Tem que terminar com respeito de x. Aqui não tem x, portanto, eu escrevi só para dizer. Mas este cara é igual a 1. E este cara é igual a zero, porque y não depende de x. Se não depende de x, então derivada não tem variação com respeito de x. Então, ele é zero. Então, essa quantidade é zero. Então, se você simplifica aqui, seria que derivada de f com respeito de x, esse é 1,
este total é zero, então este fator seria aqui, derivada de f com respeito de g, derivada de g com respeito de x igual a zero. Ok? Você tem isso. Agora, se você tem, de novo, se esta quantidade não é zero, então você pode manipular para calcular esse cara. Ou seja, leva ele no lado direito, dividir por este. Então, justamente, estamos fazendo aqui. Então, se esse não é zero, então, resolvendo esta equação, ok? Então, você leva ele ao outro lado, dividir por este. Então, você calculará dg de x igual a derivada parcial com respeito de x de f, aqui menos, esse menos porque você leva ele ao outro lado com menos. Então, derivada de f com respeito de x. E se você faz a mesma coisa aqui com respeito de y, aqui seria y, aqui seria y, aqui seria y, aqui seria y. Então, se colocar y, esse cara vai morrer, esse cara vai ser 1, então você vai ter o mesmo tipo de equação, só que, neste caso, você vai ter esta forma. Okay? Neste caso também, este tem que ser diferente de zero. Se ele é diferente de zero, você tem isto. Então, teorema de função implícita, que é mais geral, então ele diz que, isso é teorema geral, vocês vão ver no cálculo avançado no futuro. Então, se f é definida dentro de uma esfera contendo esse ponto ABC, onde f de ABC é igual a zero, derivada parcial com respeito de z no daquele ponto é diferente de zero, porque precisa dividir, e derivada parcial com respeito de x, com respeito de y e com respeito de z são contínuas daquela esfera onde a função está definida. Então, a equação, esse cara, define z como uma função de x e y perto desse ponto, e as derivadas parciais são dadas por este. Então, isso não se preocupa agora, a gente está tudo sob estas condições, e a gente considera sempre estas condições, e você tem esta fórmula. Ou seja, essas duas são justamente esta. Derivada de z com respeito de x seria f com respeito de x dividido por f com respeito de z. Derivada parcial com respeito de y seria f com respeito de y dividido por f com respeito de z. Então, essas são fórmulas. Então, aqui tinha que? Aqui tinha f de x com respeito de y. Ok? Aqui ficou o quê? Aqui ficou f de x com respeito de... aqui de f de x, f de z, f de y, f de z. Ok? Então, ficaram estas fórmulas. Então, essas são a segunda versão de teorema de função implícita. Isso é um pouco mais complexo que anterior. Então, vamos ver um exemplo. Exemplo é, pode ser que aqui vocês estão, meu foto está tirando essa parte, mas isso não tem problema. Seja esta função é dado, calcule a derivada de z, derivada parcial de z com respeito de x e derivada de z com respeito de y, ok? Então, tem que ter daquela função f maiúscula. F maiúscula, como construir? Construir através deste. Então, leva ele no lado esquerdo. Então, seria que f xyz menos cosseno de 2x, 3y, mais 5z igual a zero. Então, isso. Teorema da função implícita diz esta fórmula. Então, eu escrevi na forma mais compacta, seria que derivada de z com respeito de x é derivada parcial de f com respeito de x dividido por derivada de parcial com respeito de z com negativa, e mesma coisa aqui com respeito de y, mas claro, esse tem que ser diferente de zero. Então, como calcular? Então, vamos calcular f de x, aqui preciso. Então, f de x é isso, y e z fixos. Quando calcula f de x, y e z são como fixos. Então, seria que? Então, se calcula, esses são fixos, seria a derivada de x com respeito de x é 1. Então, seria y e z. E agora, de novo, regra de cadeia. Cosseno de este cara. Cosseno derivar primeiro com respeito de todo este cara. Seria que seno todo este cara. Então, como é menos, aqui seria mais, porque cosseno muda de sinal. Depois, com todo esse cara, com respeito de x, seria quanto? Ele é fixo, seria só 2. Então, f de y, agora, quando é f com respeito de y, seria x e z fixo. Então, x e z fixo, y seria 1. Então, aqui de novo, regra de cadeia agora com respeito de y. Então, seria seno de todo esse cara, e todo esse cara com respeito de y. Este e este são fixos, seria só 3.
ok? E agora f de z seria, agora x e y são fixos. Então, x e y, z derivada 1, de novo, derivada de ele com respeito de z, regra de cadeia. Primeiro, com respeito a todo esse cara, seria seno de todo esse cara. E derivada, então, todo esse cara com respeito de z. Esses são fixos. Então, se abrir 0, seria só 5. Muito bem. Agora você tem f de x, f de y, f de z. Você calculou. Então, só colocar aqui esses valores. Então, derivada de parcial de z com respeito de x será menos f de x, f de z, igual seria só colocar aqui menos. Então, esses valores, f de x é este valor para cá, e f de z este valor para cá. Então, derivada de z com respeito de y seria f de y, esse valor para cá acima e esse valor para cá abaixo. Então, só você pode escrever isso. Então, é isso. Então, isso termina esse capítulo de regra de cadeia e derivação implícita.